Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 11 do Colégio Naval de 1990. Sejam A, o conjunto do x pertencente aos naturais diferente de zero, então aqui a gente exclui o zero, tais que o x é menor do que 1200, ou seja, quem é o conjunto A? O conjunto A é este conjunto aqui, ó, formado pelos elementos 1, 2, 3 e assim por diante, até o 1199. São todos os números naturais que variam de 1 até o 1199. Né? A gente tem que excluir o 1200. E o conjunto B é o conjunto de todos os y que estão em A, que estão aqui neste conjunto, e são primos com 1200, ou seja, é o conjunto de todos os y aqui, tais que o MDC entre y e esses elementos daqui é igual a 1, ou seja, o conjunto B é o conjunto dos y pertencentes a A, né, ao conjunto A, tal que o MDC entre y e 1200 vale 1. Quais são, portanto, os números que variam de 1 até 1199 e são relativamente primos com o 1200? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fatorar esse número 1200. Então, o 1200, em fatores primos, a gente faz assim, né? A gente divide por 2, dá 600, por 2 dá 300, por 2 dá 150, daí por 2 dá 75, por 3 dá 25, por 5 dá 1, né? Por 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Em outras palavras, o 1200 é igual a 2 elevado na quarta potência, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Então, como o 1200, como fatoração em números primos é igual a isso, perceba que ele tem fator 2 primo, 3 e 5, né? Então, para que um número entre esses aqui, ele seja relativamente primo com 200, esse número ele não vai poder ser múltiplo de 2, nem múltiplo de 3, nem múltiplo de 5. Porque se a gente pegar os números que estão aqui, que são ou múltiplos de 2, ou múltiplos de 3, ou múltiplos de 5, então o MDC entre esses números e o 1200 não vai ser igual a 1. A gente quer que o MDC seja igual a 1. Então o que nós vamos fazer? A gente pode usar tanto o princípio da inclusão e exclusão para resolver esse problema, quanto usar diagramas, né? Dá na mesma. Basicamente, o uso de diagramas e o princípio de inclusão e exclusão é igual, né? O raciocínio é praticamente o mesmo. Então, aqui, o conjunto azul a gente vai representar pelos números que estão nesse conjunto aqui, ó, no conjunto A, que são múltiplos de 2. O conjunto vermelho são os números que são múltiplos de 3, que estão aqui. E o conjunto em verde são os números que são múltiplos de 5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher este diagrama, ou seja, nós vamos encontrar os números de 1 até 1199, que são múltiplos de 2, ou múltiplos de 3, ou múltiplos de 5. E daí nós vamos pegar 1199, que é a quantidade de elementos do conjunto A, e vamos diminuir dos números que são ou múltiplos de 2, ou múltiplos de 3, ou múltiplos de 5. E daí o resultado vai ser justamente os números que estão de 1 até 1199, né, que estão no conjunto A, e que são relativamente primos com o número 1200. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é a seguinte, né? Quantos são os números que estão aqui no conjunto A que são múltiplos de 2? Então, o primeiro é o próprio 2, que pode ser escrito como 2 vezes 1. Depois tem o 4, que é 2 vezes 2. E o último número par é o 1198. Só que o 1198, ele pode ser escrito assim, ó, como 2 vezes 599. Ou seja, existem exatamente 599 números pares neste conjunto A, ó, porque é o 2, o 4
e o 1198. Só que o 2 é 2 vezes 1, o 4 é 2 vezes 2, e o 1198 é 2 vezes 599. Aqui existem, portanto, 599 múltiplos de 2. Agora, vamos tentar descobrir quantos são os múltiplos de 3. Então, o primeiro múltiplo de 3 é o 3 vezes 1, depois vem o 3 vezes 2, e assim por diante. Perceba que o 1200 ele é múltiplo de 3. Então, o número múltiplo de 3 que é anterior ao 1200 é o 1997. E se nós pegarmos o 1197, esse número daqui é o múltiplo de 3 anterior ao 1200 e ele está no conjunto A. E se a gente pegar o 1197 e dividir por 3, a gente vai obter 399. Né? Se a gente fizer 399 e multiplicar por 3, vai dar 1197, né? Que é o último múltiplo de 3 neste conjunto, ou, analogamente, é o múltiplo de 3 anterior mais próximo ao 1200. Né? Então, quantos múltiplos de 3 existem? Nesse conjunto A, existem 399. Agora vamos pegar os múltiplos de 5. 5 vezes 1 é o primeiro múltiplo de 5. 5 vezes 2 é o segundo múltiplo de 5. E o último múltiplo de 5 vai ser o 1195. Né? O 1195 é o último múltiplo de 5. Mas perceba que o 1195 ele pode ser escrito assim, ele pode ser escrito como 5 vezes 239. 5 vezes 239 dá o 1195. Né? Para você descobrir esse 239, basta você dividir o 1195 por 5. Esse aqui vai ser o quociente. E o que nós vamos fazer agora? Vamos procurar quais são os múltiplos de 6. Então, o primeiro múltiplo de 6 é o 6 vezes 1. Depois vem o 6 vezes 2. Qual vai ser o último múltiplo de 6? Perceba que o 1200 ele é múltiplo de 6. O número múltiplo de 6 anterior ao 1200, portanto, vai ser o 1194. Né? Este é o último múltiplo de 6 no conjunto A. Ou, analogamente, é o número múltiplo de 6 mais próximo do 1200, anterior ao 1200. Mas o 1194 pode ser escrito como 6 vezes 199. Né? Se você fizer 1194 e dividir por 6, você vai obter este quociente, 199. Portanto, existem 199 múltiplos de 6 no conjunto A. Agora a gente vai procurar quais são os múltiplos de 15. Por que a gente está procurando os múltiplos de 6 e múltiplos de 15? Porque, olha só, a gente vai preencher esse diagrama, né? Então, por exemplo, esta região aqui, que é formada pelos múltiplos de 2 e múltiplos de 3 ao mesmo tempo, são justamente os múltiplos de 6. Um número que é múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo são múltiplos de 6. Esta região aqui, por exemplo, é formada pelos múltiplos de 15, porque são múltiplos de 3 e múltiplos de 15, múltiplos de 5 ao mesmo tempo, né? Aqui estão os múltiplos de 3 e múltiplos de 5 ao mesmo tempo, ou seja, os múltiplos de 15. Aqui estão os múltiplos de 10 e nesta região aqui, estão os múltiplos de 30, porque são múltiplos de 2, de 3 e de 5 ao mesmo tempo. A nossa ideia é preencher este diagrama. Então, vamos agora procurar quais são os múltiplos de 15. Então, o primeiro múltiplo de 15 é o 15 vezes 1. Depois vem o 15 vezes 2, que é o 30, né? E o último múltiplo de 15 vai ser quem? Bom, o 1200 ele é múltiplo de 15. Então, o 1185 ele é o último múltiplo de 15 no conjunto A. Então, como que a gente escreve o 1195? O 1185, melhor dizendo, ele pode ser escrito assim, como 15 vezes 79. Ou seja, existem 79 múltiplos de 15 no conjunto A. E agora, vamos pegar os múltiplos de 10, né? Porque a gente também vai ter que preencher esta região, que é formada pelos múltiplos de 2 e múltiplos de 5 ao mesmo tempo, ou seja, os múltiplos de 10. Então, note que o primeiro múltiplo de 10 é o 10 vezes 1, depois vem o 10 vezes 2,
e assim por diante. O último múltiplo de 10 nesse conjunto é o 1190. É o último múltiplo de 10. Só que o 1190 pode ser escrito como 10 vezes 119. Então vamos colocar assim, ó, 10 vezes 119. Em outras palavras, existem 119 números que são múltiplos de 10 que estão no conjunto A. E o que nós vamos fazer agora? Vamos considerar os múltiplos de 30, né? Porque a gente tem que preencher este espaço aqui, ó. Este espaço é ocupado justamente por aqueles números que são múltiplos de 30, porque são múltiplos de 2, de 3 e de 5 ao mesmo tempo. Então vamos colocar aqui, ó, 30 vezes 1 é o primeiro múltiplo de 30 no conjunto A. Depois vem o 30 vezes 2, 30 vezes 2, e assim por diante. O último múltiplo de 30 vai ser o 1170. Por que vai ser o 1170? Porque o 1200 ele é múltiplo de 30. Se você fizer 1200 menos 30, dá 1170, que, portanto, é o último múltiplo de 30 no conjunto A. Só que o 1170 ele pode ser escrito assim, ele pode ser escrito como 30 vezes 39. Isso dá o 1170. Se você pegar 1170 e dividir por 30, vai obter como quociente o número 39. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai preencher o nosso diagrama. O que nós vamos fazer para preencher aqui, né? Que número que nós vamos colocar nessa região, melhor dizendo? A gente vai colocar a quantidade de números de 1 até 1199 que são múltiplos de 30. Né? Porque essa região é justamente aqueles números que são múltiplos de 2, 3 e 5 ao mesmo tempo, ou seja, múltiplos de 30, né? Porque 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. Então, aqui a gente vai colocar 39, porque são os números que são múltiplos de 30 do conjunto A. Agora, perceba que nesta região estão os números que são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo, ou seja, são os números múltiplos de 6. E quantos são os números múltiplos de 6? Ó, 199. Então a gente tem que preencher nesta região 199, melhor dizendo, né? Porque existem 199 múltiplos de 6 no conjunto A. Só que já existem, ó, 39 números que estão aqui que também são múltiplos de 6. Então 199 menos 39 dá 160. Ou seja, existem 160 múltiplos de 6 no conjunto A que não são múltiplos de 5. Mas existem 199 múltiplos de 6. Agora vamos preencher esta região. Esta região, perceba que toda essa daqui é formada pelos múltiplos de 15, né? Os múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo. Só que os múltiplos de 15, ó, são 79. Então, se a gente fizer 79 menos 39, vai dar 40, né? Porque já existiam 39 múltiplos de 15. Para fechar, para completar os 79, faltam 40. Ou seja, 40 múltiplos de 15 não são múltiplos de 2, são apenas múltiplos de 15. Esta região é formada pelos múltiplos de 10. Daí a gente olha para cá, ó. Quantos são os múltiplos de 10? 119. Então, se a gente fizer 119 menos 39, vai dar 80. 119 menos 39 dá 80. Existem, portanto, 80 números que são múltiplos de 10, mas que não são múltiplos de 3. E existem 119 que são múltiplos de 10. Agora a gente precisa preencher estas regiões, ó. Por exemplo, esta região aqui estão os múltiplos de 2, que não são nem múltiplos de 3 e nem múltiplos de 5. Então perceba que existem 599 múltiplos de 2. Mas a gente já preencheu, ó, esta quantidade. Ó. Então se a gente fizer 599 menos 190, menos 39, menos 80, a gente vai encontrar os múltiplos de 2, e não são nem múltiplos de 3 e nem múltiplos de 5. Então, 599 menos 160 menos 39 menos 80 nos dá 320. Se você fizer a conta aí, fazer 599 menos essa parte, vai dar
320. Agora, quantos são os múltiplos de 3? 399. Se você pegar 399 e diminuir desta parte, ó, a gente vai completar, né? E vai colocar aqui. 399 menos 160 menos 39 menos 40 dá 160. Então, vamos colocar aqui os 160. E agora, para preencher, falta só essa parte, que são os múltiplos de 5, que não são múltiplos de 6. Então, perceba que a quantidade de múltiplos de 5 deu 239. 239 menos 80 menos 39 menos 40 dá exatamente 80. Então, o que a gente faz agora? A gente pega a quantidade de elementos que estão no conjunto A e diminui da soma desses números, ó. Porque esses números aqui são justamente aqueles que são ou múltiplo de 2, ou múltiplo de 3, ou múltiplo de 5, né? Se a gente somar tudo isso aqui e depois pegar 1199 e diminuir dessa quantidade, a gente vai encontrar os números que não são nem múltiplos de 2, nem múltiplos de 3, nem múltiplos de 5. Então, se a gente pegar 1199, que é a quantidade de elementos do conjunto A, e diminuir desta soma desses números, se a gente somar esses números aqui, ó, vai dar 879. 879 é a soma de todos esses números. E isso nos dá 320. Ou seja, existem 320 números no conjunto A que não são nem múltiplos de 2, nem múltiplos de 3 e nem múltiplos de 5. O MDC desses números com o 1200, ó, que é este número daqui, que é múltiplo de 2, 3 e 5, o MDC entre esses números e os 1200 vai ser igual a 1. Logo, a nossa resposta vai ser a letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!